Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Clóvis. Tudo bem com vocês? Espero que estejam. O tema de filosofia de hoje é sobre o filósofo da Antiguidade Clássica, Platão. Platão, ele nasceu em Atenas, na Grécia Antiga, no ano de 427 a.C. e morreu no ano de 347 a.C. Esse filósofo foi discípulo de Sócrates, certo? Ele defendeu ferrenhamente as ideias de seu professor e, ao mesmo tempo, elaborou suas próprias ideias. Características em comum entre Sócrates e seu discípulo é que ambos trabalhavam com o método dialético, o do diálogo, certo? E ambos tinham como princípio, objetivo fundamental, a procura da verdade, a verdade acima de tudo, certo? Platão, ele era de família nobre e conseguiu fundar uma escola, a academia, certo? Uma espécie de escola de ensino superior, onde se estudava filosofia e ciência. Platão, como eu já disse, sofreu influências de Sócrates. Sócrates, para ele, era o homem mais sábio do mundo e o homem mais justo também. Mas Platão, ele também sofreu um pouco das influências de alguns filósofos pré-socráticos, especificamente Parmênides e Heráclito. Parmênides defendia que a essência, o elemento primordial que dá origem a todas as coisas é o ser. E o ser, ele é uno. E o ser, ele é permanente. Não sofre mutações, transformações. Já Heráclito, ele defendia o seguinte, que o elemento que dá origem a todas as coisas é o fogo. Porque o fogo, ele está em constante movimento. Assim como a vida das pessoas, assim como as águas de um rio, estão em constante movimento. Então, o princípio de Heráclito é o fogo, uma coisa que está em constante transformação e movimento, certo? Para ele, ninguém se banha duas vezes nas mesmas águas do mesmo rio, certo? As águas, elas sempre estão em transformação. Só que Platão, ele conseguiu desenvolver um dualismo, uma mescla entre essas duas teorias dos filósofos pré-socráticos. Só que Platão, ele se influenciou mais pelas ideias de Parmênides. E ele dizia o seguinte, Platão, que a realidade humana, ela é constituída, certo? De duas realidades. A realidade sensível e a realidade inteligível. A sensível é dos sentidos. Visão, audição, tato, olfato, paladar, né? Realidade sensível, realidade material, realidade dos fenômenos da natureza são sinônimos. Já a realidade inteligível tem a ver com a inteligência, com as ideias, certo? Então ele defendia que o ser humano é constituído por essas duas realidades, certo? Um animal não, porque um animal não tem inteligência. E o ser humano sim, é uma exceção. É um animal que tem inteligência e é bípede. É um conceito isso, certo? É um conceito. E que existe verdades sim absolutas. Defendia Platão, assim como defendia Sócrates.
Como, por exemplo, um polígono, um quadrado. O quadrado, ele tem 4 lados iguais e 4 ângulos retos. E é um polígono. Um polígono, certo? É uma ideia universal, um conceito universal, uma verdade universal. Assim como as outras figuras geométricas. Assim como o conceito de homem. O homem é um animal? Sim. Racional? Sim. E bípede, certo? Diferentemente dos sofistas, que diziam que não existe uma verdade absoluta, pois eles relativizavam a questão da verdade. Mas Sócrates e Platão não. Existe sim verdades universais, como os exemplos que eu citei agora, do polígono, quadrado, e do ser humano, animal, racional, bípede. Então ele conseguiu mesclar essas duas teorias e dizer que o homem é constituído por essas duas realidades. O ser humano, certo? Foi aí que ele criou a teoria das ideias. A teoria das ideias defende o seguinte, pessoal, que o mundo dos sentidos, visão, audição, tato, olfato, paladar, o mundo dos sentidos, o mundo material, ele é ilusório. É apenas sombras pálidas do mundo da verdade. E qual é esse mundo da verdade para Platão? O mundo das ideias. Segundo Platão, esse lápis aqui é uma ilusão, porque ele vai deixar de existir a qualquer momento. Ele não vai permanecer existindo eternamente, ele é apenas uma ilusão. Ele pode sumir a qualquer momento, porque ele não tem durabilidade eterna. Mas a ideia de lápis, de cadeira, de mesa e de, por exemplo, o conceito das figuras geométricas, certo? São eternos. Essas ideias é o mundo, essas ideias, na verdade, representam o mundo da verdade, o mundo real, o mundo verdadeiro, o mundo das ideias, beleza? O mundo das ideias é o mundo da verdade, é o mundo real para Platão. É tanto que ele vai explicar o seu pensamento filosófico através de alegorias e mitos, como por exemplo a alegoria, o mito da caverna. Nessa alegoria, nesse mito, ele relata o seguinte, Platão, que alguns seres humanos foram presos em uma caverna desde crianças. E viviam lá presos, né? E tinha o vigia, que sempre acendia uma fogueira, para eles não ficarem no escuro absoluto. Só que essas pessoas que viviam dentro da caverna, elas percebiam que as coisas, os seres humanos e os animais que se movimentavam fora dessa caverna, as sombras delas, né, passavam pelo buraco que tinha na caverna e eram refletidas na parede. E esses homens, acorrentados com frente à parede, eles viam aquelas figuras e acreditavam que o mundo real era o mundo dos sentidos, era o mundo daquelas figuras. Que aquelas figuras eram o mundo real. Mas só que em um determinado dia, um desses presos consegue se soltar. E depois, ao sair da caverna, presencia o mundo real. E vê que o que tinha lá na caverna, aquelas projeções lá na parede, eram apenas ilusões. E que o mundo verdadeiro era o mundo de lá de fora. Então esse indivíduo, ele saiu do mundo da obscuro, o mundo da ilusão, e chegou ao mundo da realidade, ao mundo das ideias, certo? Ele passou a desenvolver, ele passou a ver que suas ideias lá fora eram verdades. E aqui ele tinha lá embaixo, não era ideias, eram reflexos de uma realidade.
eram ilusórias. Beleza? Tá dando para entender mais ou menos? Então o mundo verdadeiro, o mundo real para Platão é o mundo das ideias. O mundo dos sentidos, o mundo material, ele é efêmero, ele é passageiro. E o das ideias não, elas permanecem. Elas permanecem. São permanentes e unas, certo? Ele também trabalha na questão da política. Platão, ele se desiludiu com o regime democrático de Atenas, porque ele viu o seu professor sendo executado só porque falava a verdade. Então, ele passou a elaborar uma obra, a República, em que idealizou uma nova sociedade com um novo regime político. Nesse novo regime político, a República, somente os filósofos, reis, iriam governar. E cada indivíduo, ao nascer, iria executar aquilo para a qual já estava determinado a fazer. Se você nascia filho de camponês, você deveria exercer a função de camponês. Filho de um rei filósofo, estudar, né? Buscar sempre a verdade, para um dia, possivelmente, chegar a ser um rei filósofo. Se você era escravo, devia permanecer escravo. E assim sucessivamente. E porque ele queria que seu novo regime político, a República, fosse governada por reis filósofos. Porque somente os filósofos iriam poder combater as ilusões do poder político. Através da razão, através do mundo das ideias. Beleza? Mas só que esse regime político de Platão depois vai ser criticado por seu discípulo Aristóteles, que eu vou comentar em outro vídeo, beleza? Pessoal, por hoje é só. Espero que gostaram, viu? Tchau, tchau.